Olá pessoas, meu nome é Felipe Ojeda, bem-vindos ao canal Bora Falar de Corinthians. Bom, hoje nós temos duas notícias muito interessantes. A primeira é que saiu no ge.com, deixa eu colocar aqui na tela. Corinthians acerta a contratação com o atacante Memphis Depay. Isso saiu no globo.com, né, no globoesporte.com, é um dos canais mais confiáveis aí de apuração de notícias que nós temos. O modelo do negócio foi um contrato de 2 anos, cerca de 70 milhões, entre luvas, salários e bonificações. Não é nenhum absurdo, tá? A gente olha para esse salto aos olhos o preço, mas se você for parar para pensar que o Pedro Raul custou cerca de 50 milhões pelo contrato todo, nós estamos falando aqui de um jogador, né? É mais de 2 anos, são 28 meses, então aproximadamente 2 anos e meio. Estamos falando aqui de um jogador que tem 2 Copas do Mundo, que tem 2 Eurocopas, que disputou partidas aí por Manchester United, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid. Então é um jogador de primeira prateleira, né? Se você for pegar, ele é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa, atrás apenas do... Qual que é o nome daquele atacante? Do Van Persie. E aqui nós temos os números dele, né? Pela Holanda ele fez 98 jogos, isso na seleção profissional, né? Ele já tinha um histórico na base, mas na profissional ele fez 98 jogos e 46 gols. É um número muito bom de gols, é aproximadamente 0,5 gols aí por jogo. Ou seja, a cada 2 jogos ele faz um gol. Em clubes, ele tem um número aqui um pouco menor, tá? Ele fez 459 jogos e 172 gols. Mas aí eu destaco que no começo da carreira dele, ali no Ajax, aqui, no Ajax não, no PSV e no Manchester United, ele jogava muito como um ponta, como um segundo atacante, ele não era o centroavante do time, né? Ele passou a jogar de centroavante já no Barcelona, né? Poucas vezes ele jogava de centroavante ali no Lyon também. Mas no Barcelona ele se fixou como centroavante e no Atlético de Madrid. Então, os dados que importam são esses dados dele nessa posição, que é a posição que ele será utilizado no Corinthians, né? Não adianta a gente ficar falando dele quando ele jogava de ponta, porque como ponta ele fazia menos gols mesmo. Ele jogava aqui, ó, como segundo atacante ou como ponta esquerda, mas nos últimos anos ele se fixou como um atacante. É um jogador muito habilidoso. Ele me lembra muito o Gabigol, eu acho ele até mais habilidoso do que o Gabigol, tá? Ele é um jogador mais rápido do que o Gabigol, e é uma excelente contratação, pelo que eles falam aqui, só falta assinar mesmo. Eu vou deixar o link na descrição, tá? E a segunda notícia muito interessante também de hoje é que a Amazon fechou um acordo com a Liga Forte União, que irá transmitir o Brasileirão de 2025. Pô, é muito legal porque já tinha fechado com a Record, né? Já tinha também fechado um acordo com o YouTube, que teria um canal de transmissão para essas partidas. E agora também vai poder assistir a transmissão no Amazon Prime. Então, para você que a TV não pega muito bem, ou para você que não gosta das transmissões no YouTube, que geralmente tem uma característica um pouco mais, assim, um pouco menos séria, vamos dizer assim. Não sei se nesse caso da transmissão própria do YouTube vai ser assim, mas as últimas transmissões que eu assisti, principalmente as do SBT, não são tão sérias. Eu gosto, eu assisto sempre, porque eu gosto de Gil Coruja, eu racho o bico com ele. Mas também vai ter a opção aí do Amazon Prime. Então, até para viagens, eu gosto porque eu tenho o Amazon Prime no celular. Geralmente, o arquivo de vídeo no Amazon Prime, ele fica... o buffering, né? Ele fica renderizado de uma forma menor e você consegue, por exemplo, numa viagem assistir o jogo. Isso é bem interessante. Então são duas notícias aí muito boas para o Corinthians, muito positivas. Ah, tem a Esportes da Sorte dando problema lá. Bom, isso não é problema do Corinthians. Inclusive a VaideBet tá nesse rolo. Eu já tinha feito um vídeo sobre a VaideBet. Eu sempre falei que eu não confio em bets. Tá, então eu não confio no Esporte da Sorte também, não ponho a mão no fogo por eles.
Mas dessa vez, pelo menos, o problema tá do outro lado, não tá do lado do Corinthians, né? Tem a questão do impeachment, que estão se discutindo ali, tem um pessoal querendo impeachment do Augusto Melo. Eu concordo com a Gaviões nesse sentido, eu não acho que é momento para discutir impeachment, muito pelo contrário, é momento de apoiar e salvar o Corinthians dessa situação terrível que ele tá no Campeonato Brasileiro. E depois aí sim discute, depois que garantir a estadia aí na primeira divisão, aí discute impeachment, aí discute outras coisas. Eu não acho que isso não deva ser discutido, eu só acho que este não é um bom momento para discutir isso, tá? E, bom, era isso, vamos ficando por aqui. Teve também uma notícia que saiu, de acordo verbal Gabigol. Teve uma notícia que saiu dizendo que o Gabigol teria um acordo verbal para jogar no Corinthians. Deixa eu colocar na tela. Aqui, ó, no Bola VIP. Eu acho difícil trazer os dois, tá? O Gabigol e o Memphis Depay. Entre os dois, eu prefiro o Memphis, tá? Mas é aquilo. Se o Memphis for pago com ações de marketing, como é o que está sendo dito, e a patrocinadora tem aquela verba para contratar um jogador com até 56 milhões de reais, eu acho que o Gabigol seria uma boa contratação, sim. Seria uma boa dupla de ataque, tá? Com Garro ali para ficar dando as pifadas dele. Tem potencial essa dupla de ataque para ser uma dupla de ataque muito boa. Mas eu não coloco a minha mão no fogo por essa informação. Primeiro porque é um contrato verbal. Isso literalmente não tem validade. Pode ter uma multa, pode ter alguma coisa assim, mas geralmente multa, essas coisas, você tem que ter um contrato escrito, né? Apesar de que o contrato verbal é válido no sentido de que se você tiver testemunhas e tudo mais, você pode executar em partes, mas não é tão válido quanto um contrato escrito. E também eu não sei se o planejamento do Corinthians envolve ter dois jogadores desse calibre com um salário desses, né? O Gabigol vai querer ganhar mais de 2 milhões de reais, o Memphis Depay vem ganhando mais de 2 milhões de reais, então eu acho que no planejamento eu não incluiria os dois. Mas se vier, tá ótimo. Eu só não sei se isso se materializa, tá? Deixa eu tirar da tela. Bom, por enquanto é isso. Foi só uma rapidinha para passar as principais notícias do Corinthians para vocês. Deixem o like, compartilhem esse vídeo, comentem. Se vocês querem que a gente continue, comentem que eu continuo aqui com o canal. Valeu!